Nosso convidado hoje é o jornalista Sávio Rácrato. Estamos a poucos dias da posse de senadores e deputados em Brasília e de deputados estaduais em todo o país. O Brasil vive o impacto dos atos terroristas em 8 de janeiro. Qual é o reflexo disso na vida política do país, da agenda política? A gente vai conversar com o Sávio sobre isso. Bom dia, Sávio. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos Alexandre, bancada aqui do Jornal 91 FM. Bom dia, ouvintes da 91 FM. Sávio, você imaginava ver cenas como essas que a gente acompanhou no 8 de janeiro? Eu estou perguntando isso porque você morou em Brasília há muito tempo e acompanhou o dia a dia da política nacional. Passou pela sua cabeça você ver cenas como aquelas que a gente acompanhou? Nunca, Diógenes, jamais. Eu presenciei, por exemplo, no governo Sarney, o quebra-quebra que teve lá. No 86, se eu não me engano. 87, por aí, né? Estava em Brasília, mas ficou ali restrito à rodoviária e à W3. Se eu não me engano, esse momento era um período que tinha muitos pacotes econômicos. Exatamente. E foi uma reação a um desses cruzados da vida. Exato. Plano cruzado, enfim. Exato. E foi um negócio assim que deixou o Brasília estarrecido, o Brasil na época e tal, uma coisa impressionante, né? Que ele impressionou. Agora, ver o Palácio do Planalto vandalizado e o Supremo Tribunal vandalizado, isso jamais passou na cabeça de alguém. O Congresso já houve pequenas invasões, né, de grupos, de movimentos sociais. Até no plenário. Até no plenário já houve, né, mas sempre era uma coisa restrita ali, se continha rapidamente e pronto, né, mas não se vandalizava. Eram invasões, muita gente, um cartaz, esse tipo de coisa, né? Mas para protesto. Né? Exatamente, protestos, né? Mas quebra-quebra como houve, isso jamais passou na cabeça de alguém nos três poderes do país, né? Não houve contenção policial, né, Não. Sávio? A gente está vendo as imagens, né, o Marcos? A gente está vendo aí que houve uma facilitação para que essas invasões ocorressem e o vandalismo. Depois, com a ordem diferente, se conteve até com uma certa facilidade. Mas, assim, em outro... Você lembrou de 86? A polícia não deixou nem passar da rodoviária. Exatamente. Eu lembro isso. Houve queima de carros naquela época. Mas ficou ali, o restrito. 2013 eu também gostaria de lembrar, com aqueles movimentos durante o período de Dilma, ou tentaram até invadir o Itamaraty, vandalizar o Itamaraty naquela ocasião, mas não se chegou ao Congresso nem à Praça dos Três Poderes, né? Porque a polícia agiu, Marcos Alexandre, naquela ocasião, né? Diógenes, a lembrança é pertinente e a gente também vindo mais recente, viu, Sávio, Diógenes, Daniele, uma semana antes tinha tido a posse de Lula e não teve problema nenhum, a segurança funcionou. Pois aí uma semana depois a segurança não existiu. Né? Então, Sávio, bom dia a você, bom dia também aqui. Eu queria saber sua impressão, né? Uma projeção que você faz, para onde vamos caminhar a partir desse episódio tão lamentável e tão repugnante que a gente viveu no dia 8. Olha, Marcos Diógenes, assim, o mais grave, por exemplo, a guarda presidencial, quer dizer, que protege o centro do poder no Brasil, que é o Palácio do Planalto, ficou inerte, parada. E você veja, aquilo é uma guarda secular, aquilo ali. É a mais bem preparada do país, aquela guarda ali. Eles têm um preparo, e são muitos guardas, muitos soldados e tal. Em 8 minutos, eles conseguem cercar tudo aquilo ali e prender todo mundo. E ficaram literalmente parados. É porque a ordem era para ficar parado. A ordem era para ficar parado. Isso é que é um absurdo, né? O Palácio Planalto ficou 2 horas a mercê. Não, a mercê. Não dos fosse golpistas. a intervenção do ministro Dino na polícia militar do DF, né? E colocar um interventor e o cara agir, né? Você vê que o vídeo mostra que há, inclusive, uma discussão entre... Quando a polícia retoma o Palácio do Planalto, há uma discussão com o coronel lá do Exército, da Guarda Presidencial, né? Tá certo? O cara diz, olha, cuida do teu pessoal, coronel, que eu cuido do meu aqui, não fica parado aí. O próprio policial militar diz isso. Você falou no Flávio Dino. Flávio Dino correu risco de vida. Além de vida, não, de morte. Porque ele estava no Palácio da Justiça. Sim. Você sabe que fica é ao lado. Ali ao lado. Fica ao lado. São os dois prédios diferentes da Esplanada. É o Itamaraty,
já chegando ali no Congresso Nacional, de um lado, e do outro lado o Palácio da Justiça. Exato. Ele estava ali, se eu Que não é me do engano, lado do Supremo, né, no Diógenes? quarto andar. Se os vândalos soubessem disso, teriam invadido com facilidade o Ministério da Justiça. Então, Com certeza. mesmo correndo o risco de morte, ou de ameaça, ou de agressão física, ele conduziu essa primeira reação dali do lado dos fatos, dos acontecimentos. E Né? tomou uma decisão muito correta, Diógenes, ao não sugerir ao presidente a GLO. Não, vamos aqui fazer uma intervenção no governo, até porque Brasília é obrigação da Polícia do Distrito Federal guardar o patrimônio público e proteger o Distrito Federal. A obrigação é dela, não é da A não é federal. GLO, Garantia da lei e da Garantia ordem. lei e Da ordem, né? que é um instrumento da Constituição de convocação das Forças Armadas em momentos de distúrbios e Exatamente. de insegurança. Tivemos, inclusive, eu gosto muito de lembrar isso, tivemos GLO no Rio Grande do Norte em 2 ou 3 momentos. Lembra daquela crise dos presídios Sim, no exato. governo de Robson Faria? Exatamente. Nós tivemos aqui convocação de GLO para poder segurar os presídios aqui e colocar ordem na cidade. 15 dias com prorrogação, pedido de governador por mais 15 dias. Então a GLO serve para isso. 2017, né? 2017, né? Então é bom lembrar isso, porque hoje está se pedindo muito GLO por questões políticas. Mas o papel da GLO é na questão da segurança pública em casos especiais. GLO que também teve no Rio de Janeiro, por conta de também de ação de narcotraficantes, morte de Marielle e entre outras. Aliás, a morte da Marielle, aquela vereadora do Rio, aconteceu durante uma GLO. Exatamente. Que Durante até o hoje não Até hoje não está esclarecido. Não está esclarecida a morte da Marielle, né? Mais ou menos. Né? A gente sabe que só falta anunciar, viu? Só falta anunciar mesmo. Só falta né? anunciar. Não oficialmente. Não oficialmente, exatamente, Daniel. Mas, enfim. Sabe, mas temos as posses dos congressistas na semana que vem. Senadores e deputados federais em Brasília e os deputados estaduais. Até que ponto o 8 de janeiro vai pautar a agenda dos parlamentos? E, olha, eu creio que o parlamentar mais equilibrado, ele não vai... Ele vai olhar para frente, né? O Brasil precisa olhar para frente. Isso aí já está superado, né? Muito embora a gente saiba que no bastidor ainda tem muita gente que gostaria de tocar fogo nisso aí, né? Mas o momento grave foi superado. O golpe fracassou. O golpe fracassou, isso é fato, né? O golpe fracassou. Então eu tenho a impressão que o Congresso, né, vai tocar, é um novo governo de ordem. Não adianta, a democracia funciona assim. Quem ganhou vai governar. Quem perdeu, se prepare para fazer oposição. Não adianta querer ficar. Você imaginar todo mundo que perder querer retomar o governo por vias que não sejam democráticas. A força. Tá certo? A força. Então, eu acho que o bom senso, sabe, Dione, vai prevalecer aí. Já dá para se notar pela eleição aí do Senado e da Câmara, né? As articulações. Lula tem bastante experiência, né? Um cara muito habilidoso, é o político mais habilidoso hoje do país, né? Aprendeu muito, né? Aliás, perdeu muito. Já foi muito, preso, inclusive. Perdeu muito, passou por problema gravíssimo de ser preso, né? Mais de um ano. Mas tá aí, tá vivo. Sabe, 580 dias. Não é Faltaram pouco. 2 ou 3 meses para ele Pra fazer completar 2 anos. né? Exatamente. É muito tempo. É muita coisa. Mas Ele é um cara, cumpriu, calejado, né, ele Dionis? cumpriu um É sexto calejado. da pena. Ele foi liberado. Ele foi liberado porque ele cumpriu um sexto da pena que ele foi condenado. Ele foi condenado. Quer dizer, é um cara calejado, tá certo? E está aí recolocando o país no cenário internacional. O Brasil era um pária mesmo, certo? Internacionalmente. Mas você veja a Europa se manifestando, aqui a América Latina. Vai se encontrar com o Biden agora em fevereiro, dia 13 de fevereiro. Então, o país é um país recomeçando, retomando a sua vida no mundo, né? Mas também tem as nossas questões locais aqui que precisam ser ajustadas. Deixa eu perguntar, estou falando do Congresso, temos uma eleição do Senado que vai ter disputa. Nós temos o Rodrigo Pacheco tentando a reeleição, tem o Rogério Marinho como candidato do bolsonarismo nessa disputa, e correndo por fora ali, sem muita chance, mas só para aparecer, o senador Eduardo Girão, do Ceará. Então esse é o cenário para a semana que vem.
Eu lhe pergunto, não sei se Marcos também queria complementar, Rogério tem chance nessa disputa? Sávio, só entrando nesse assunto, assim, até Jorge comentou essa semana também, e aproveitando aí o questionamento que ele faz, né, também queria que você analisasse, independentemente do resultado, né, que Jorge perguntou aí se Rogério tem chance, como é que será o papel de Rogério Marinho na sua visão lá no Senado? Não, sobre ele ganhar a eleição para o Senado, eu acho muito difícil. Acho que não tem chance, não. Né? A gente sabe, Jorge, quando Mas todo governo... tem jornal aqui que está dizendo que ele está... Não, aí eu acho que a Tribuna do Norte é o único lugar, o único veio de comunicação no Brasil que está dando essa possibilidade e tal, né? Enfim, mas, enfim, eu acho deve que ter informações privilegiadas. eu acho que deve ser torcida isso aí, sabe, Jorge? Entendeu? Eu participo de um grupo de jornalistas brasileiros de Brasília, da área política de São Paulo e do Rio, né? Um grupo específico, tem uns 100 e poucos jornalistas, e ninguém coloca nenhuma carta a favor da possibilidade do Rogério vencer. Mas essa Rogério é eleição. persistente, Não, ele se Rogério articula. Rogério está no papel dele. Rogério tem que estar no papel dele, ocupando um espaço de natureza política. Rogério é um animal político. Ele está no papel dele, né? Ele está no papel dele. Eu acho que ele está fazendo certo, dentro dos interesses dele. Né? Agora, ganhar é outra história. É um novo governo, certo? Você sabe, todo governo que está começando diz, não, eu não vou me meter na eleição. Não se mete de cara, né? Mas por trás, pelos bastidores e tal. Lula tem encontro com o Pacheco hoje. Então, você tá veja. atuando, né? Você veja. Então, ganha sempre o candidato de interesse do governo. Isso é tradicional no Mas Brasil. a história recente já apresentou surpresas. Eu lembro aqui a história de Severino Cavalcante, eleito na Câmara dos Deputados. Você teve também surpresas, o próprio Alcolumbre, naquele momento da eleição dele no Senado. E eu lembro também Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que não tinha o apoio de Dilma e se elegeu na Câmara, acabou naquela história toda de impeachment, como a gente sabe. Então, nem sempre o governo, a vontade do governo prevalece, sabe, Não, nem nessas sempre. eleições. Quando o governo, lembre-se que Dilma já começou o segundo mandato, bem mais Quando fraco. o governo faz muita barbeiragem, né, sabe, nesse começou com processo. mais... Não, mas Severino Cavalcante foi com Lula. Lula era presidente da República quando foi surpreendido com a eleição de Severino, pernambucano aqui, atrás dos postos do Denox. É verdade. São os percalços aí dessa coisa da política. Né? Mas o tradicional mesmo é sempre se articula bem e tal, e chega lá. Né? O partido do governo sempre, sempre tem grande chance. Tem mais chance do que os outros. né? O que Sávio está dizendo é aquela história do ditado que diz que contra Rio Forte, né? E governo é meio complicado de contra, Mas né? tem uma versão diferente. Tem uma versão diferente. Eu conheço a Esse versão. ditadozinho tem um detalhe detalhezinho. né? Não, mas aí esse detalhe a gente está restringindo aqui a política. Tem a ver com o chibata, inclusive. Eu não queria... Eu me mantive restrito à política. Sabe, e em termos da política local aqui, Assembleia Legislativa também, tomando posse na semana que vem, alguma surpresa? Eu acho que o Ezequiel conseguiu resolver Fechar, a questão né? de se manter, pelo menos nesse primeiro biênio, né? O que eu ouvi falar esses dias, Dionis, de algumas pessoas próximas ao Ezequiel, é que ele sonha, né, na possibilidade de repetir. Exatamente, emplacar toda a legislatura, os dois biênios. Né? Parece que já há alguma coisa lá por Brasília, essas coisas que você sabe que é como fogo de montuno, Ele né, Dionis? quer garantir o primeiro. Já tá Aí o segundo é outra história. O segundo é que está incerto, né? Está incerto, né? Enfim, daí eu vou dizer, só o tempo, né? Só os bastidores da política que a gente vai sentir. Deve ser bom, né, sabe? O cara Rapaz, sentado na cadeira. Eles não querem largar. Geralmente né? quem senta na presidência... Não quer largar de jeito nenhum. Só larga se for... Tem uma cola, por outro desafio. Tem uma cola, O cara coloca Araldite. Eu nunca tive oportunidade, né? Mas imagino que a cola é forte. Sabe, você foi longe. Araldite. Sabe, nós temos aí hoje um novo momento na política do Rio Grande do Norte, e eu queria que você... Rogério, a gente já citou ele aqui nesse cenário da eleição do Senado,
Mas Rogério surge hoje como uma das lideranças políticas do estado do Rio Grande do Norte, né? Ninguém se elege senador da República, inclusive derrotando um político como Carlos Eduardo Alves, que foi prefeito de Natal e candidato a governador, e não se torna líder. Você acha que, a partir de agora, nós teremos esses dois polos, o PT de um lado, representado pela governadora Fátima, e do outro lado, a centro-direita mais conservadora, representada e liderada por Rogério Marinho? Eu acho que o Rogério é o cara que vai procurar capitalizar isso aí, né? Essa liderança na direita, né? A extrema-direita já está com ele, certo? Ele vai procurar agora, ele vai amansar um pouco o discurso dele e tal, para atrair a direita, né? E o centro, ele vai procurar fazer isso aí. Porque, já pensando assim, né, Diógenes? Claro já projetando, né? Ele naturalmente, ele tem todas as condições de ser candidato a governador daqui a 4 anos. Por quê? Porque ele está no mandato de senador de 8 anos. Então ele pode ser candidato. Aliás, a expectativa é essa, né? Dos apoiadores dele, né? Ele vai construir, vai procurar construir isso aí, tá certo? Dobradinha com Álvaro Dias, Álvaro para o Senado, pode ser, Rogério, né? para governador. Pode ser, né? Pode ser. O Álvaro não vai estar com o mandato, né? Porque daqui a um ano e meio, 8 meses mais ou menos, ele tem que sair, porque ele não pode mais ser candidato à reeleição. Teremos eleição municipal, né? Aí 2024. Vai depender se o candidato dele ganha ou não. Quer dizer, aí o caso de Álvaro ele tem mais outras variáveis, outras complexidades aí, né? Para ele chegar daqui a 4 anos numa posição mais confortável de ser candidato majoritário, né? A senador e tal, enfim. Mas o Rogério vai ser isso, é o cara que vai capitanear aí, né? Não vejo outra pessoa na direita, na extrema-direita do Rio Grande do Norte, capaz de construir isso aí, né? O Rogério é o cara que está com essa possibilidade de fazer isso. Carlos Eduardo Alves, que perdeu a eleição para Rogério, projeto de voltar à Prefeitura de Natal, isso já está desenhado, já está no radar do ex-prefeito? Rapaz, se está desenhado ou não, mas eu imagino que está no radar dele, isso, tá certo? Eu imagino, e acho que é natural qualquer pessoa imaginar isso aí, que Carlos volte a ser candidato a prefeito na próxima eleição. Foi aqui que ele criou, essa imagem de bom administrador. Exatamente. E você veja que ele até hoje nunca perdeu uma eleição em Natal. Nunca perdeu. Para ninguém. Né? Então, ele tem um cacife, né? Tem um capital eleitoral político aqui, que ele entra em qualquer jogo. Sozinho ou aliado com alguém, ele entra. Sozinho, ele está na disputa aí para ir para o segundo turno e tal. Aliado, dependendo da força que está, ele está na possibilidade de ganhar no primeiro turno, porque ele entra com um capital forte. Né? E com quem ele se aliar, né? Vai, com certeza, quando você se alia, você pensa em agregar. Né? Tem muitas... É natural, eu acho, que Carlos ser candidato. Sávio, se Marcos Alexandre tivesse tomado o tempo todo do jornal como tomou, eu deixei registrado, inclusive com a vinheta dele, Marcos Alexandre! A gente ia conversar mais, mas nosso tempo acabou. E eu quero já lhe fazer um convite aqui, de viva voz, para você participar de vez em quando do jornal, com a coluna, sei lá, semanal. Beleza. A gente vai combinar depois para a gente ouvir, porque, sabe, é uma experiência, uma sabedoria, e é um camarada que conhece a política, não só local, mas nacional, viu? Exato, tem ótimas fontes, tem muita informação para agregar aqui para o Jornal 91. Eu queria uma salva de palmas, para o auditório. E assim a gente termina o Jornal 91. Daniela Lisboa, bom final de semana, hein, Daniele? Bom final de semana pra gente. André Samora, Marcelo Furtado, Sávio Hackert e o nosso querido Decano. Marcos. Cabelos brancos estão em alta, hein? Esses seus cabelos brancos tão lindos. Esse olhar cansado. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Vocês vejam que as músicas antigas são todas na ponta da língua de Diógenes, né? Tchau, até segunda.